Hi guys, how are you? This is teacher Alessandro Barbosa speaking. Let's begin one more English tips. E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Alessandro Barbosa falando. Vamos iniciar aí nosso quadro aí, dicas de inglês. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que vão ser postados aí posteriormente. Beleza? Let's start. Vamos iniciar? Então, vamos trabalhar hoje o there to be, que é no sentido de existir. Aí a gente está com ele aí no presente indicativo, né, que é o simple present tense. Aí a gente tem a forma singular e plural, diferente do português, que a gente tem a forma a para ambos. Só que no inglês é outra língua, né, tem suas particularidades. A gente tem a forma there is e there are. There is para singular, there are para plural. Um exemplo, quando eu digo there is a house, ou seja, há uma casa. Agora quando eu digo duas, there are two houses. Então, tem essas particularidades. Então, vamos continuar aqui, né? Tem uma sentença aí. There is a car in the garage. Ou seja, há um carro na garagem. Então, aí eu tenho a forma afirmativa. Affirmative form. Aí na forma negativa, igual o que acontece com o verbo to be. Vou acrescentar o not após o verbo to be is. Então, there is not, ou eu posso contrair, there isn't a car in the garage. Ou seja, não há um carro na garagem, forma negativa. E na interrogativa, eu vou pegar o is e vou inverter, igual como acontece lá no verbo to be. Então, is there a car in the garage? Ou seja, há um carro na garagem? Então, vocês vão vendo aí, vão escrevendo, vão vendo aí como é que funciona a estrutura. Na hora que vocês estiverem lendo um texto, vocês já vão reconhecer que é o verbo existir. No presente indicativo, there is é o que? Para singular. Mais abaixo temos as sentenças já pluralizadas, no plural. There are 4 children in the classroom. Ou seja, há 4 crianças na sala de aula. Então, 4 children, ou seja, ali eu já tenho o quê? Mais de uma criança. Então, eu vou usar there are. Forma negativa. There are not ou there aren't 4 children in the classroom. Ou seja, não há 4 crianças na sala de aula. Na forma negativa, eu coloquei o not após o are. E, de forma contracta, eu coloquei aren't. Tranquilo? Tem uma terceira sentença. Forma interrogativa, eu inverti o verbo to be que acompanha. Que acompanha no presente indicativo é quem, né? Is e are. Aqui, como está no plural, a gente tem o are. Are there 4 children in the classroom? Então, are there 4 children in the classroom? Há 4 crianças na sala de aula? Então, a gente está vendo aí que na língua inglesa a gente tem a forma para singular e para plural. Vamos adiante. Aí eu tenho a estrutura do simple past. Singular eu tenho there was e plural eu tenho there were. Então, que vai funcionar na mesma estrutura que a gente viu do simple present. Só que no simple past a gente vai mudar o verbo to be. Que o passado do verbo to be no simple past, no passado simples, é o was e o were. O was, quando eu tiver coisas no singular, e o were no plural. Aqui é o verbo há de existir. Vamos ver aqui uma sentença. There was a girl at the bus stop. There was a girl at the bus stop. Ou seja, havia uma garota no ponto de ônibus. Então, there was a girl at the bus stop. Aí tem outra sentença. There was not ou there wasn't. O not vem após o verbo to be, was.
Então eu posso contrair, fazer wasn't. There wasn't a girl at the bus stop. Ou seja, não havia uma garota no ponto de ônibus. E se eu perguntar, was there a girl at the bus stop? Was there a girl at the bus stop? Havia uma garota no ponto de ônibus? Aí eu já tenho a forma pluralizada abaixo, com o were, que acompanha o there, que é no sentido de existir. Aí no caso, havia. There were two women in the kitchen. There were two women in the kitchen. Ou seja, havia duas mulheres na cozinha. Women é plural de woman, que é mulher. Aí é um plural irregular. Woman, mulher. Women, mulheres. Aí forma negativa, mesmo jeito ali, ó. There were not, ou there weren't two women in the kitchen. Então, não havia duas mulheres na cozinha. E a terceira ali, forma interrogativa, eu inverto o the verb to be, the simple past, were. Então, eu inverto o passado do verbo to be, faz a inversão, né? Que a regra do to be, ele se movimenta para fazer afirmativa, negativa ele ganha um note após ele, interrogativa ele vai para frente do sujeito, que aqui no caso a gente tem o verbo a de existir, que é representado por there, tá bom? Então, are there two women in the kitchen? Ou seja, havia duas mulheres na cozinha. Então aí a gente tem as formas do simple past tense. Vão anotando, vão escrevendo, que assim a gente vai fixando e vocês vão identificar no meio do texto o there to be, tanto no que a gente já viu no presente do indicativo, que é o simple present, e no simple past. Vamos continuar. No future tense, a gente vai ter tanto para singular e plural, there will be. There will be. Ou em conversações falam they will be, mas eu prefiro fazer de forma totalmente, vamos dizer, correta, né? Gramaticalmente correta. There will be. Aí, ó. There will be a truck in front of the supermarket. Então, haverá um caminhão na frente do supermercado. Aí, negativa, there will not, ou contração de will not fica won't. There won't be many students in the classroom. There will not be many students in the classroom. Então, não haverá muitos alunos na sala de aula. Interrogativa, o will, né? No futuro vocês sempre colocam o will na frente do sujeito, que ele é igual ao verbo to be, ele se movimenta. Então, will there be any car at the company? Will there be any car at the company? Haverá algum carro na empresa? Company é empresa. Aí, com os erros cometidos por brasileiros, né? Como se diz, estamos em 4. Aí tem brasileiro que vai dizer, né? We are in 4. Aí o nativo vai pensar que você está dizendo que está dentro do 4 e não que vocês estão em 4. Então, aí como é que eu digo? Eu tenho que usar o there to be para expressar que eu estou em 4, estava em 4 ou estarei em 4. Mas meus amigos, olha lá a sentença. There are 4 of us. There are 4 of us. Ou seja, estamos em 4. Isso aí é uma expressão idiomática que vocês podem utilizar aí também. Vocês verem, vocês vão reconhecer no texto. No passado, there were 4 of us. There were 4 of us. Estávamos em 4. Aí eu tenho também, né? There are 6 of them. Eles estão em 6. E there
were two of them. Eles estavam em dois. Tá bom? Então, vamos vendo aí, ó, a expressão idiomática com there to be. Tranquilo? Isso é um slide. Aí uma questão do Centec 2015. Cargo professor. Choose the grammatically correct sentence. Então, escolha a sentença correta. Então, letra A. There were an old house here last year. Então, o house está o que, gente? No singular ou plural? Está no singular. Então, essa questão já está errada, porque there were é simple past, só que é para coisas pluralizadas ou pessoas. E house não está no plural. Ainda tem um artigo ali, ó, and, Letra B. There are 30 students in this classroom. Então, ó, tem um ali A. Vou pegar o pincelzinho aqui. Pincelzinho. A questão B, ó. There are 30 students, ou seja, há 30 alunos na sala de aula. Então, há 30 alunos na sala de aula. Aí eu tenho um there are, que está no plural, né? Ele está no plural. Então, por enquanto aí a nossa questão correta é a letra B. Vamos ver, mesmo assim, você nunca achei a resposta, já vai marcando e vai passando direto, não. Leia tudo. Ele diz assim, por enquanto é a letra B. Né? Mesmo você tendo certeza, sempre desconfie. Letra C. Is there many tall buildings in your town? Is there? Ó, aí, ó, é a interrogativa com there is, né? Então, que é singular. E tall buildings está pluralizado, então está errado também. There is many cars parked here. Há muitos carros estacionados aqui, só que aí deveria ser there are, não there is. E there was a dog barking from that apartment tomorrow. Opa, aqui ó, havia um cãozinho latino, aí beleza, aí você, opa, fiquei em dúvida. Só quando você chega no final, there was, né, passado, tomorrow é advérbio de tempo do futuro. Como é que eu digo? Havia um cachorro latino daquele apartamento, from that apartment, daquele apartamento amanhã. Havia um cachorro latino daquele apartamento amanhã. Tá vendo? Aí você lia só até o cachorro latino, você ia jurar que essa era a resposta também e ia errar a questão. Então, temos aí a nossa letra B como resposta. E aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, ó. Tem algumas formas, pode aparecer no texto, tá bom? There is, there are, there was, there were, there will be, there would be, haveria, there can be, pode haver, there should be, deveria haver, como should é aconselho, isso aí vocês vão ver lá na frente com os modal verbs. There seems to be, parece haver. There would have been, there must be, there could be, there may be, there might be, possibilidade, pode haver, there has been, aí já são os tempos perfeitos, there have been, there had been, there is going to be, vai haver, né? Aí é futuro com going to, there are going to be, there was going to be, there were going to be. Aí são outras formas do verbo haver com outros tempos verbais que vocês podem acabar encontrando dentro do texto e reconhecer para acertar a questão. Beleza? Então, eu vou reduzir aqui. Opa, deixa eu girar. Então, nossa aula por hoje acabou. Então, forte abraço aí para vocês. Fique com Deus. See you next step. Até a próxima dica. Bye.